Eu vou começar contando uma história para vocês, que é uma história interessante, que é de como eu conhecia a técnica de espiral tapping, e é uma técnica bastante interessante também, que vai nos fazer pensar um pouco sobre a modulação de dor. Eu estava há 20 anos atrás aproximadamente, estava num campeonato de Kung Fu, onde eu trabalhava como fazendo os primeiros socorros dos atletas daquele campeonato. E lá pelas tantas, alguns atletas começaram a aparecer com esparadrapos, formando um quadriculado no corpo. Então, quadriculadinho no cotovelo, no joelho, no meio da coxa. E aquilo me chamou a atenção, eu curioso comecei a conversar com aqueles atletas. Eu perguntava o que estava acontecendo e a resposta era sempre semelhante. Eles falavam, eu machuquei aqui no meu cotovelo, eu fui ali, conversei com o professor Liu e o professor Liu me aplicou essa bandagem. E aí o outro também, eu levei um chute aqui na coxa e foi ali no professor Liu e ele aplicou essa bandagem, olha, não estou sentindo mais dor nenhuma, etc. E aí tinha outro também com a aplicação no joelho, e ele falava a mesma coisa. O professor Liu tinha feito aquela aplicação e ele estava sem dor nenhuma no joelho e tinha melhorado. E aí eu fui atrás do professor Liu. Encontrando o professor Liu, era um chinesinho, baixinho, com a barba comprida. E esse chinesinho, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo e ele começou a me explicar. Basicamente, ele me explicou da seguinte forma. Ele falava assim para mim, você está vendo a energia que sobe aqui? E eu falava, não estou vendo nenhuma energia. Ele, olha aqui, a energia subindo aqui, essa energia que sobe aqui em espiral. Cara, eu não estou vendo nada disso. E eu fiquei naquela coisa assim, até que ele falou assim, então vou explicar para o brasileiro, Ele explicou de uma forma simplificada, que é o que eu vou passar para vocês daqui a pouco, a forma simplificada que ele me explicou. Mas basicamente o que ele estava querendo me mostrar era o seguinte, que tinha uma energia que subia de forma espiral pelo corpo das pessoas. Então, uma energia que subia numa direção e outra energia que subia na direção oposta. E essas energias formavam como se fosse uma espiral no corpo do indivíduo. E que quando o atleta sofria uma lesão, essa energia ficava prejudicada, ela ficava cortada. E aí ele pegava um esparadrapo, como esse, esparadrapo simples, e juntava a ponta dessa energia que estava cortada com a outra ponta dela e unia essa energia novamente. Mas ele via a energia, ele tentava me mostrar que ele via aquela energia, então ele juntava a ponta da energia que estava falhada num ponto e juntava com outro ponto. E a partir dali restaurava o fluxo daquela energia. E assim os atletas melhoravam. Aí, beleza, depois que ele entendeu que eu não enxergava a energia, aliás, eu não enxergo a energia até hoje, Mas aí ele me explicou de uma forma mais simplificada como que eu poderia fazer uma aplicação como aquela, mesmo sem enxergar a energia. E é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes de falar de como que é essa aplicação, vou contar uma outra história também, que é o seguinte, depois que eu conheci essa história, viu o que o Dr. Liu fazia, tudo, eu fui atrás, fui estudar e queria entender também por que você tinha essa modulação de dor, por que os pacientes melhoravam com aquilo. Então, a primeira coisa que eu descobri foi que essa técnica ela tem nome, ela foi descrita por um japonês chamado Tanaka e ela foi inventada por esse japonês em 1984 e Tanaka ele era um ortopedista, ele trabalhava com a seleção
japonesa de judô, se eu não me engano, e ele fazia aplicações de bandagem funcional nos atletas. E esse ortopedista ele, começou a reparar que, dependendo da forma como ele aplicava o esparadrapo nos atletas dele, ele tinha um resultado diferente com relação à modulação da dor. Então ele começou a fazer alguns testes aplicando as bandagens de forma diferente, né, com direções diferentes. Esse ortopedista ele também tinha um conhecimento de acupuntura, de cinesiologia aplicada, então ele acabou misturando essas três técnicas, né? Então misturou acupuntura, cinesiologia aplicada e também as técnicas de bandagem, e aí ele desenvolveu esse trabalho de spiral tape. Então ele fez uma metodologia, é uma metodologia bem rica, bem interessante, né? E existem cursos específicos para se aprender a spiral tape. E com essa técnica, né, eu já, no decorrer desses anos todos, eu acabei conhecendo outros profissionais que trabalham especificamente com essa técnica. E quem trabalha com a técnica de spiral tape, eles tratam praticamente todas as doenças aí possíveis com essa patologia, com essa técnica. Então, assim, eles usam a spiral tape para tratar asma, bronquite, gastrite, além de problemas musculoesqueléticos. O que eu vou falar para vocês, o que eu vou mostrar para vocês é como a gente consegue tirar a dor dos pacientes com spiral tape, né? Então a gente vai focar mais nos problemas musculoesqueléticos, né? Então vamos focar só nessa parte musculoesquelética, que é o nosso foco. E, bom, voltando um pouco aí no nosso teoria, né? Eu também fui buscar, né, além de buscar de onde veio essa técnica, eu fui buscar também alguma explicação para essa modulação de dor, né? Então, as minhas explicações foram a seguinte: quando você tem a aplicação de alguma bandagem, isso acontece não só com a spiral tape, mas com todas as bandagens de um modo geral, você tem os nossos receptores na pele, e aí você aplica a bandagem, você está dando uma informação tátil superficial, e essa informação tátil superficial ela vai ter que ser interpretada no seu sistema nervoso central. E essa interpretação ela acaba concorrendo com o estímulo da dor. Então você tem uma lesão que está gerando o estímulo da dor, que está sendo representada lá no seu sistema nervoso central. A partir da hora que você aplica uma bandagem, independente de ser kinesiotape ou spiral tape, você tem essa concorrência de estímulos. Então seria basicamente a teoria das comportas. Então dessa forma você consegue modular a dor do seu paciente. Então sim, o que eu tenho visto nesses 20 anos de aplicação, né? Depois que o professor me explicou, me ensinou como eu ia fazer a aplicação, eu comecei a fazer diversos testes, comecei a aplicar isso com uma certa frequência nos meus pacientes e fui entendendo um pouco mais como aplicar e fui vendo os resultados. E o que eu vejo é o seguinte: no mínimo de 30% a 40% da dor do paciente reduz imediatamente a aplicação da técnica. Em alguns pacientes, quando você consegue ter uma redução da dor, você acaba tendo, junto com isso, outros efeitos fisiológicos. Então, como quando você tem uma contratura muscular causada pela dor, por exemplo, na hora que a dor cessa, você tem um relaxamento muscular. Muitas vezes o paciente ele ganha amplitude de movimento de forma até imediata, ele ganha essa amplitude e tem um relaxamento muscular. Alguns pacientes também você consegue ver a médio prazo, né, uma melhora até de inflamações, porque se você tem uma modulação da dor, um relaxamento muscular, você acaba tendo também uma melhora do fluxo sanguíneo, e isso faz com que a regeneração seja mais rápida, faz com que o processo inflamatório acabe ocorrendo de uma forma mais eficaz.
e aí você tem uma melhora mais rápida e mais eficiente do paciente. Tá? Então assim, a gente quando fizer uma aplicação de spiral taping, a gente vai esperar no mínimo de 30 a 40% de melhora imediata do paciente. E 100% dos pacientes vão melhorar com a técnica. Tá? Então isso é a minha experiência e é o que eu tenho visto. Se por um acaso o seu paciente não melhorar imediatamente com a aplicação do spiral tape, você pode imaginar que você aplicou errado, né? Então você pode tirar e tentar fazer novamente. Mas basicamente, se você seguir passo a passo a aplicação, você vai ter uma boa melhora do seu paciente. Então agora eu vou fazer uma aplicação para vocês verem como isso é feito na prática. Tá? Então vamos lá. Então vamos à prática, né? Então vamos imaginar aqui um paciente que tenha uma epicondilite, para ficar bem tranquilo e fácil. Ela tem uma lesão nessa região, a dor dela está localizada nessa região. Então, para começar, vamos fazer o teste, né? Um teste para epicondilite, um teste muscular. Testamos os extensores e o paciente vai referir dor na região. Então esse vai ser o nosso teste de base para saber se o paciente está ou não melhorando e para saber se nós estamos fazendo uma boa aplicação da técnica. Pegaremos então uma tira de bandagem de aproximadamente 3 milímetros, isso é bem fácil de cortar ali no esparadrapo. E aí nós fazemos a aplicação, imaginando uma espiral subindo pelo braço do paciente. Então nós vamos aplicar nessa diagonal. Fazemos o teste. E aí, se o paciente referir que não melhorou, nós pegamos e vamos fazer o mesmo teste na diagonal oposta. Então a diagonal oposta seria essa, né? Então, nós podemos tirar e aplicar a bandagem em cima da dor, né? Na diagonal oposta. Fazemos o teste novamente. Aí nesse momento, né, quando a gente repete o teste, normalmente a paciente vai referir que teve uma melhora da dor. Se você fizer o teste a primeira vez e já tiver uma melhora da dor, você continua a partir desse momento que eu estou agora. Então você melhorou a dor, então nós vamos construir agora a nossa bandagem, né, aplicando tiras em paralelo, cobrindo a região da dor. Nesse caso, 3 tiras paralelas já foram suficientes para cobrir a região da dor, certo? E aqui, como essa fita aqui, né, foi a primeira, foi a principal, a que tirou a dor do paciente, então nós vamos colocar em número ímpar. E agora vamos fazer cruzamento, produzindo quadriculado, aplicando tiras em paralelo. Só que agora vamos colocar o número par. Aí, para você finalizar a técnica, faz o teste muscular, né? O mesmo teste que você fez no início, você faz no final e vê com o paciente o quanto de melhora ele teve. Normalmente o paciente ele vai referir pelo menos 40% de melhora. Tem paciente que tem uma melhora de 100%, né? Isso, tem vários pacientes que apresentam isso, mas a gente espera pelo menos dos 30% a 40%. Lembrando que quando a gente for fazer essa aplicação, é interessante que você limpe o local, passe uma tintura de benjoim antes de fazer a aplicação e faz toda essa aplicação da forma como eu fiz. Você pode também, como eu estava explicando, utilizar outros materiais, né? Então, a mesma coisa você consegue
fazer usando a kinesiotape, né? Então você pode cortar a kinesiotape em várias tirinhas e fazer a aplicação da mesma forma, seguindo as mesmas regras que eu já acabei de explicar, tá bom? Então vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre isso, beleza? Vamos lá de novo. Passados 20 anos de prática, eu ainda não enxergo as energias que o professor Liu mostrava para mim. E também não sei se o Dr. Tanaka, que inventou a técnica, também não sei, eu não conheci, não sei se ele enxergava as energias. Mas, de um modo geral, né, como eu expliquei anteriormente, o Dr. Tanaka, que inventou a técnica, ele misturou as técnicas de acupuntura, cinesiologia aplicada e bandagem funcional. Então, a acupuntura, como todos já sabem, né, é uma técnica energética, então ele trabalha com as energias yin e yang. E quando eu falei daquelas energias de espiral que sobem, né, pelo corpo, uma sobe circulando por um lado e outra sobe circulando por outro. Essas são energias yin e yang. Então o que roda por um lado é yin e o que roda por outro é yang. Para nós não vai interessar isso, tá? Nós não vamos trabalhar com a técnica de espiral tape propriamente dita, né? Da forma pura como o Dr. Tanaka ensinou, porque é uma técnica um pouco complexa, né? A gente vai ter que fazer todo um fundamento de acupuntura, todo um fundamento de cinesiologia aplicada para poder passar a técnica completa. Então o que eu vou propor é a forma como o professor Liu me ensinou, que é uma forma simplificada que dá para você aplicar nos seus pacientes com bastante facilidade, né? Sem ter todo esse conhecimento, mas nós vamos nos limitar aos problemas musculoesqueléticos, tá? Então, o Dr. Liu, quando ele descobriu que eu lamentavelmente não via as energias, ele me explicou de uma forma, como ele disse, né? Vou explicar para o brasileiro, né? E aí ele explicou da seguinte forma: para eu pegar uma tira de esparadrapo, e a gente usa para fazer essa técnica esparadrapos, o esparadrapo normal, nós podemos usar também, já fiz testes, dá para usar kinesiotape, dá para usar outros tapes, que fica até mais confortável para o paciente, mas a princípio vamos usar o esparadrapo comum, e você vai pegar uma tira de esparadrapo e fazer testes no seu paciente. Então nós vamos ter que, a princípio, imaginar que essa energia está subindo em espiral no nosso paciente. Então vamos imaginar as espirais no nosso paciente, né? Então se você pegar a espiral, olhar num plano frontal, você vai ver diagonais. Então nós vamos aplicar a bandagem, essa tirinha, de forma diagonal. É importante, no nosso caso, que você tenha uma dor, né? E que você tenha um teste que você consiga confirmar a melhora da dor do seu paciente. Então, que seja um movimento ou seja um teste muscular, então você vai fazer algum teste que você confirme a melhora do seu paciente. Então, primeiro você aplica a bandagem em alguma diagonal. Você vai lá, coloca na diagonal sobre a dor do paciente. Então, imagina que essa é uma região dolorida em vermelho. Você aplica a bandagem na diagonal e aí você faz um teste, que seja um teste muscular ou um teste de movimento, e vê com o paciente se ele teve alguma melhora. Se ele não tiver melhora alguma, você vai tirar essa bandagem e vai aplicar numa diagonal diferente, na diagonal oposta. E aí você faz o teste novamente e vê se o paciente teve alguma melhora. Normalmente, isso em 99,9% dos casos, o paciente relata alguma melhora em uma das duas diagonais, tá? Então, se você teve uma melhora nessa diagonal, vamos manter a fita nessa diagonal
e aí vamos colocar outras fitas. Aí é importante que nós acrescentemos fitas em paralelo até cobrir totalmente a região dolorida do paciente. Depois nós vamos aplicar fitas cruzando as fitas que nós colocamos em paralelo primeiro. Tá? Agora uma coisa muito importante, que agora eu não sei dizer porquê, mas isso tem a ver com as energias yin e yang, e nós não vamos entrar no mérito, mas as aplicações que nós fazemos no sentido que melhorou a dor, nós vamos aplicar em número ímpar. E depois nós vamos fazer aplicações em paralelo aqui, ó, sentido oposto, fazendo um quadriculado, e essas bandagens aqui terão que ser em número par. Isso tem a ver com as energias yin yang, o fato de ser ímpar e o fato de ser par. E o fato de ser umas fitas em um sentido e o fato de ser em outro sentido. Então isso tem a ver com o yin yang da técnica original do professor Tanaka, do Dr. Tanaka. Então, dessa forma nós vamos fazer a aplicação. Terminou a aplicação, fazemos o teste novamente e você vai confirmar a melhora do paciente. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Tá? Então é uma técnica simples, Você viu que a teoria dela, se você pegar toda a teoria do conjunto aí do professor Tanaka, ele é um conjunto complexo, mas dessa forma, como o professor Liu me explicou, é uma forma simplificada, fácil de aplicar e dá para vocês confirmarem exatamente o que eu estava falando para vocês, que você vai aplicar a técnica e você vai ter uma melhora aí de no mínimo 30, 40% aí da dor do seu paciente.